Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre variações da primeira lei de Mendel. Muito bem. O que seria uma dominância completa? Isso foi visto por Mendel nos seus experimentos com ervilhas. É aquele gene que bloqueia totalmente a ação do seu recessivo, né? De maneira que apenas o caráter condicionado pelo dominante se manifesta. E o recessivo, logicamente, fica ali encoberto, escondido, né? Por isso é o termo recessivo. Tá? A gente vai chamar essa situação de dominância completa. No caso das ervilhas, a característica amarela domina completamente a característica para a cor verde. Isso foi analisado por Mendel. Sendo assim, as ervilhas heterozigotas, que seriam azão-azinho, ou você pode utilizar outra cor. Mendel utilizou, de repente, a cor V, né? Tanto faz a cor que você utiliza, tá? O azão-azinho, no caso, são completamente amarelas, ou seja, ela encobre totalmente. Aquele azinho é como se não existisse. Porém, você não pode esquecer o seguinte, esse alelo azinho, o recessivo, não se manifesta naquela geração, mas, conforme a combinação, ele pode vir a se manifestar numa próxima geração ou numa próxima, e assim vai, beleza? Então, existe, além da dominância completa, algo contrário a isso, que é a ausência de dominância, ou seja, não tem o alelo dominante e o alelo recessivo, tem situações especiais, casos em que o gene interage com o seu alelo de maneira em que o híbrido, ou seja, o heterozigoto, apresenta um fenótipo diferente ou intermediário em relação aos pais homozigotos. Ou também expressa simultaneamente as duas situações ali dos dois fenótipos. São casos ali de dominância incompleta, onde um alelo não domina o outro e ambos se mesclam produzindo um fenótipo chamado intermediário, ou na codominância, que os dois se manifestam de maneira igual. Por exemplo, na dominância incompleta, a gente sempre vai analisar aqui pelo heterozigoto. Então, linhagens puras, vermelhas e brancas. Quando você tem a situação heterozigota, você vai ter a chamada pétalas ali rosadas, ou seja, mesclou as duas cores ali. É um caso de dominância incompleta. Os dois se manifestam de uma maneira formando um fenótipo intermediário. E no caso de codominância, o que acontece? Também analisando pelo heterozigoto, tá? Você tem as linhagens puras de pétala vermelha e pétala branca. Quando você tem a chamada situação heterozigota, o que acontece? Você tem vermelho e branco se expressando igualmente. Então pode ser vermelha com manchas brancas, vermelha com pintas, com bolinhas brancas, tanto faz conforme o tipo de herança envolvida. Temos também os chamados alelos letais. Nesses alelos letais, o que acontece? A manifestação de uma combinação letal pode levar à morte do indivíduo. Por exemplo, na cor de ratos, o azão-azão, esse genótipo gera o fenótipo morto, ou seja, esse indivíduo vai morrer ali, ainda dentro da vida ali intrauterina ou logo que nasce. Os demais determinam cores, tá? Como aqui é o caso, né? E nos seres humanos, um exemplo é da condroplasia, em que o azão-azão determina a estatura normal do indivíduo, azão-azinho determina membros curtos e estatura baixa, ou seja, a condroplasia mesmo, e quando dá a combinação recessiva letal, nós temos ali a morte do indivíduo. E alelos múltiplos é quando mais de um alelo está envolvido na determinação de uma característica, como por exemplo o sistema ABO em seres humanos, onde nós temos o alelo I com A, né, como se fosse aqui um expoente A determinando o sangue A e B determinando o sangue B. E o Izinho determinando o sangue O. Sendo que, lembrando que sempre acontece aos pares, o IA, quando aparece assim, junto com o IB, acontece uma codominância formando o sangue AB, como é o caso aqui, e o IA com o IB, os dois são codominantes, são iguais, ambos são superiores ao Izinho. Portanto, o Izinho vai ser recessivo e os outros dois vão ser codominantes. Ok, galera? Então, nesse vídeo nós falamos sobre variações da primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham gostado e até breve!